Vou dar só mais uns minutinhos para ver se mais alguém entra, gente. Daí nós já começamos a nossa revisão, tá? Beleza. Pessoal, eu preparei uma espécie de roteiro com imagens no PowerPoint para a gente seguir, mais ou menos fazendo a linha do tempo do nosso livro didático, tá? Eu vou começar compartilhando ele com vocês. Então, assim, não tem nada novo, né? Como eu comentei com vocês, o nosso tema de hoje é uma revisão das unidades 1 e 2, que é o conteúdo que vocês vão ser avaliados na próxima sexta-feira, né? Vocês já foram avisados que a avaliação é remota? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Então, assim, só para enfatizar, gente, que a avaliação vai acontecer remota, né? Então, ela vai ter um link para que vocês respondam. Eu estou inserindo as minhas provas todas na pós-aula da unidade 1, para ficar bem evidente o link, tá? Então, na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, vocês têm acesso à prova e ela fica liberada para vocês por 12 horas, tá? Para que vocês preencham. Aí a avaliação ela é automaticamente corrigida pelo AVA, e aí depois os professores só fazem a postagem das notas via... para nós também é AVA, né? E aí aparece para vocês no portal do aluno. E aí, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a essa correção automática, a gente pode retomar isso no nosso próximo encontro, né? Fazendo como se fosse uma devolutiva da prova, tá? Então, assim, eu já aconselho vocês, acho que eu já comentei isso antes, mas eu vou reforçar, que vocês estudem, gente, pelo livro didático, tá? Porque eu acho que aí a gente uniformiza bem a informação. Quem está comigo desde o começo sabe que a proposta que eu tinha era de fazer uma sexta-feira bem diferente, né, com essas aulas, trazendo mais convidados, fazendo bastante saídas, viagens, mas infelizmente em função do corona não foi possível, né, cumprir essa agenda. Então a gente volta a uma aula mais quadradinha, né, dentro do sentido de uso de PowerPoint. Então, assim, estou trazendo aqui para vocês, eu escolhi alguns, em cima de algumas palavras-chave dentro de cada unidade e cada sessão, para que a gente não deixe passar o que é essencial, tá? E aí, assim, vocês fiquem, por favor, totalmente livres para fazer perguntas, para interromper, para questionar. E assim, se vocês não forem interrompendo, eu vou passando, tá? E aí, no final, eu fico aberta de novo a qualquer questionamento que vocês tenham. Então, se estiver tranquilo para vocês, então eu começo falando da Política Nacional de Meio Ambiente, né, que é a Lei 9.938, do ano de 1981. Então, no nosso primeiro encontro, nós comentamos que demorou muito tempo para o Brasil regulamentar legislações voltadas propriamente ao meio ambiente, né? Então, durante muito tempo,
o que se tinha de informação era o que vinham de reuniões governamentais realizadas, a grande maioria no exterior, né? Aí depois a gente teve alguns encontros aqui no Brasil, mas eu acho que a que mais fundamenta, sem sombra de dúvida, a legislação ambiental foi o Encontro de Estocolmo, em 1972, né? Que aí eu acho que eles se basearam muito nos resultados dessa reunião para escrever essa lei 6.938. E aí depois, anos depois, vem o protocolo de Kyoto, né? Em cima de outra reunião. E aí ali no desenho que eu já tinha usado até esse mesmo desenho em sala de aula, vem a Rio mais 10, aí depois a Eco 92 no Brasil, a Rio mais 20. E a gente sabe que essas são algumas das diversas que acontecem, né? Todos os anos e várias vezes ao ano existem reuniões de estudiosos, pesquisadores, falando sobre meio ambiente, estudando o meio ambiente, falando sobre os impactos. Mas realmente o que marca a história são esses encontros dos grandes chefes de Estado se reunindo para receber, né, esses resultados e tomar decisões do que cada país se compromete em fazer para frente, né? Então, eu não lembro se eu comentei com vocês, mas eu acho que é bem válido comentar, gente. Nós temos que imaginar, assim, que o Brasil, nos seus primórdios, ele era uma grande floresta, né? Então, isso que era, vamos dizer assim, um ecossistema equilibrado. A gente tem que imaginar que a população inicial brasileira era o que a gente conhece por índios, e isso, comparado a números atuais, era uma parcela mínima de pessoas e que tinham costumes muito restritos, então que não tinham grande impacto, apesar de ter essa relação extrativista, né, e de caça, ela era insignificante comparada aos dias atuais, né? E aí, com realmente a descoberta do Brasil, vindo portugueses e espanhóis lutar pelas terras e tudo aquilo que a gente já estudou no ensino médio, né? Aonde começa realmente a existir o grande impacto ambiental. E começa pela devastação das florestas para a extração da madeira, né? Então a gente ouve falar muito do pau-brasil, mas não era só pau-brasil, né? Todas as madeiras de lei, embuia, cerejeira, entre outras, eram arrebatadas e comercializadas, né? Então, eu acho que a grande questão do impacto no Brasil começa ali, e com a vinda dos portugueses e espanhóis para o Brasil, também, se vocês lembrarem, começa aquela distribuição de feudos e começam a nascer as pequenas civilizações. E com isso, gente, começam a vir a se ter necessidades de pessoas vivendo muito juntas, né? Então, de necessidades especiais como saneamento básico, como saúde pública. E aí a gente poderia pegar qualquer viés desse e desbravar, né? A conversa ia ser muito boa. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de falar sobre saúde pública ou de assistir alguma palestra, mas é sensacional. Entender como que os sistemas de saúde nasceu no Brasil, as santas casas, enfim. Então, tão importante quanto isso vem a ser a questão de saneamento básico e aí começa a vir as necessidades de energia, né? Avançando assim a longos passos, né? A necessidade de captação de água de rios, como que você devolve isso para rios, a questão da construção de hidrelétricas. Então, se a gente tiver por base, deixa eu ver que tem alguém barradinho. Se a gente pegar por base a hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, uma cidade precisou ser devastada para que a hidrelétrica existisse, né? Ela foi toda submersa, que é Sete Quedas do Iguaçu. Então, assim, as atividades humanas para a evolução, todas elas tiveram grande impacto. E aí, se a gente falar na evolução e nas revoluções industriais, aí foi maior ainda, né? Porque aí se trabalha muito a questão da extração de matéria-prima, e a gente pode pensar isso na forma de minério, de planta, né? Na forma de água. E, assim, as devastações acabam acontecendo
Só um minutinho. Não sei por que ele está travando a entrada do pessoal hoje. Então, assim, a evolução das cidades, né, e evoluindo também mais conforto e serviços foi fazendo com que cada vez o meio ambiente fosse sendo mais degradado, né? Então, até essas grandes reuniões governamentais que a gente fala, é porque começou a se sentir os primeiros impactos dessa ação humana antrópica no mundo, né? Então, vem teorias, a gente fala hoje de aquecimento global, mas ele não é um tema novo, né? Ele já é estudado há muito tempo. Tem outras teorias voltadas ao congelamento, né? Glaciais. A questão, gente, que depois vem nascendo, a gente não falou sobre isso nos assuntos da apostila, mas eles são inerentes, né? A questões das ISOs, né? Dos selos de qualidade, todos voltados ao meio ambiente. Então, já é uma forma de você, entre aspas, premiar uma empresa por ela fazer o politicamente correto, né? Então, assim, nos primórdios, né, o primeiro grande passo que o Brasil deu, então, foi através desse encontro de Estocolmo, e então criando aí a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Aí, gente, se vocês lembrarem, no nosso primeiro encontro, eu trouxe a situação problema do livro, né, da unidade da seção 1.1, onde ele trazia ali uma questão familiar, né, de um agricultor que trabalhava, né, em função da agricultura durante muitos anos, e em função de um pedido especial. Só um minutinho, gente. Tem uma aluna nova da nossa turma. Ok, desculpa. Então a gente falava de uma questão ali familiar, né? Onde o Fernando, que era filho do seu João, queria mudar as atividades da família, dando início então a um grande loteamento. E aí começa a nascer as meadas dos estudos sobre licenciamento, né? Que aí depois a gente veio a falar especificamente sobre isso, tá? Aí nessa condição, gente, o que eu queria relembrar vocês, né? Que com relação às leis ambientais, no caso ali do seu João, ele queria fazer um licenciamento, ele procurou um advogado, ele, né, teve as suas orientações, ele entrou com o processo, só que ele acabou desistindo desse processo no meio do caminho, né? Então ele conseguiu as licenças, mas ele não efetivou o empreendimento. E aí, anos depois, ele se arrependeu disso e quis efetivar o empreendimento, e naquele momento as leis ambientais já eram outras, né? Elas já tinham sofrido atualizações. E aí ele novamente busca a figura do advogado para saber dos direitos dele ou do como que ele deveria proceder, né? E aí, ao final desse episódio, as orientações que o seu João recebeu é que devido realmente a essa atualização da legislação ambiental e por ele não ter efetivado a obra naquele momento, agora ele precisaria refazer todo o processo para daí realmente ele conseguir efetivar, né? E qual que é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse sentido? É que a tendência é que a cada vez que haja uma revisão ambiental, da legislação ambiental, ela fique mais rígida. A gente comentou em outro momento que existe uma luta muito grande entre pontos de vistas diferentes, né? Até quando a gente falou sobre, que é o nosso último assunto de hoje, sobre o novo Código Florestal Brasileiro, um dos embates foi esse, né? Entre o olhar que quer ganhar dinheiro a partir da natureza, né? E o outro que quer preservar essencialmente sem deixar evoluir a economia, né? Oi? Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Perfeitamente. Então tá bom. O meu tá no máximo. Tá?
E assim, gente, tendo dúvida, por favor, vão interrompendo, porque eu fico vendo a tela do slide e não consigo ver o rostinho de vocês, tá? Mas se tiverem dúvida, por favor, interrompam, tá? Então, assim, gente, dentro desse primeiro encontro, então o livro didático ele quer preparar vocês nesse sentido, né? Então, que a cada momento que haja uma atualização, passa a valer a nova lei, né? Isso para vocês não deve ser novidade nenhuma, porque nas outras disciplinas deve ser exatamente da mesma forma, tá? Aí, assim, gente, eu selecionei alguns slides, como eu falei para vocês, por palavras-chave, que eu acho que são bem interessantes, que façam parte do vocabulário da gente, pelo menos dentro da disciplina, né? Que é importante a gente entender o contexto. E uma das palavras que aparece aí na unidade 1 é desenvolvimento sustentável, né? Então, eu escolhi essa imagem aí para vocês, bem colorida, aonde no centro eu abordo realmente a definição do desenvolvimento Professora, sustentável, né? Oi, pode falar. não sei se para todos, mas para mim não está aparecendo o slide aqui. Ah, não? Então, deixa eu compartilhar a tela de novo. Obrigada por avisar, tá? Me avisa se apareceu. Agora sim, obrigado. Ah, então tá bom, eu que agradeço, tá? Eu vou tentar colocar no modo apresentação, gente, mas se não rodar, vocês me avisem, tá bom? Então, como eu falava para vocês, gente, né? Então, aqui se veja que a palavra desenvolvimento sustentável ela está em meio a outros fatores que interferem sobre ela, né? Então, normalmente a gente leva em consideração a questão da preservação do ambiente, né? Então, definida pelo planeta, a questão do uso dessa natureza pelas pessoas, e aí pensando nas gerações futuras, que a gente também vai falar disso em um slide ali para frente, e também permitindo a prosperidade do local, né? Desde que esse impacto seja moderado ou que o seu risco seja conhecido, né? E que você consiga isolar isso e, se preciso, devolver o meio ambiente no seu estado anterior ao uso, né? Então, eu acho que eu comentei com vocês, por exemplo, que as cervejeiras aqui de Ponta Grossa, né? A gente tem duas indústrias cervejeiras aqui, e um dos principais fatores delas estarem aqui não é só a logística, mas é a qualidade da água, da onde elas extraem a água para a confecção de cerveja, né? E um dos compromissos que elas têm é que todo dejeto seja devolvido para o meio ambiente uma água em igual ou melhor qualidade, né? Então, até uma das visitas que eu tinha marcado com vocês era na Iguaçu Celulose, em Piraí, e vocês iam ver esse processo acontecendo, tá? Tanto do tratamento da água, o tratamento desses dejetos e o processo de devolução, é bem bacana. Então, assim, o que nós temos que ter em mente, gente? Realmente o país ele tem que prosperar, muitas atividades da nossa economia têm como base fins naturais, né? Seja pelo uso do solo, pelo uso da água ou de outros recursos, o ar, né? Preservar a qualidade do ar, mas a gente tem que crescer de uma maneira sustentável, tentando preservar a natureza ao máximo e entendendo que se a gente polui de um lado, a gente tem que compensar de outro, né? Então, eu acho bem bacana esse desenho porque ele realmente permeia o que se trata o desenvolvimento sustentável e quem são os envolvidos dentro desse processo, né? E aí também comentei em outro momento em aula com vocês que o que eu acho bem bacana do direito ambiental é que, diferente de outras disciplinas que vocês têm, quem faça reclamatória, o ambiente muitas vezes não tem, né? Ele não fala, você tem que aprender a ler os sinais que ele dá de maneiras diferentes, né? Então, por isso que tem grandes defensores aí, ambientalistas bem crédulos do papel deles em
em defender esse ambiente para que a gente também consiga garantir o futuro da humanidade, né? Conversando agora com vocês, me veio a imagem de um filme que eu usei numa aula de gestão ambiental em outro momento. Eu não sei se vocês já viram, mas se vocês colocarem no Google, no YouTube, vem facilmente. Como que o mundo se comportaria se os seres humanos desaparecessem? Vocês já viram esse vídeo? Alguém já viu? Não? Será que tem alguém me ouvindo? Não vi, professora. Não? Então, assim, mas vocês estão acompanhando alguma notícia no meio de todo esse coronavírus, gente? Falando, por exemplo, que os rios de Veneza estão mais limpos. Vocês estão ouvindo falar alguma coisa nesse sentido? Sim. Sim. Né? Então, entre uma notícia e outra está vindo alguma coisa assim voltada ao meio ambiente. Então, se vocês assistirem esse vídeo que eu estou falando para vocês, vocês vão ver como vai fechando essa ideia, né? Então, assim, como que a natureza se comportaria se o homem deixasse de existir? Então, por que a natureza está dando todos esses sinais, né, de despoluição? Porque as principais fontes poluidoras do mundo estão paradas, né? Então, assim, não está se fazendo um mau uso da água, né? Na verdade, quem está com problema de água é quem está com seca há muito tempo, que é o caso que a gente está entrando aqui em Ponta Grossa, né? Muitos dias sem chover e as poucas chuvas que tiveram foram praticamente insignificantes. Então, daqui a pouco, a nossa captação de água vai estar bem comprometida ali pelo alagado. Mas, enfim, nos outros locais do mundo as águas estão aparecendo mais limpas, com certeza a evolução das espécies aquáticas estão ganhando fôlego, a Baía de Guanabara está mais limpa, né? Algumas indústrias estão realmente paradas, então não tem tanta ejeção de poluidor, né, atmosférico. Então, assim, a gente percebe que realmente existe um lado que a economia fala alto e que o país precisa se desenvolver, mas sem sacrificar o meio ambiente, né? E aí, em função desse ambiente, então, com desenvolvimento sustentável, eu coloquei aqui para vocês como se fossem 17 missões, né? Então, existem entidades associadas aí a empresas privadas que passam um ano ou mais que um ano trabalhando em cima de algumas características específicas para tentar recompensar a desigualdade social ou ambiental, tá? Então, as que estão em vigência para nós nesse momento são essas, tá? Então, por mais que elas não estejam diretamente ligadas com a apostila de vocês, elas estão indiretamente relacionadas, né? Então, elas são esses 17 objetivos do milênio, né? Para a gente conseguir ter aí um ambiente mais sustentável, né? Mas, enfim, dando prosseguimento ao livro didático de vocês, depois dessa legislação de 81, vem a Constituição Brasileira de 1988, e ela é um marco também para o direito ambiental, gente, porque ela é a Constituição que realmente premia, privilegia e tem todo um contexto dentro do direito ambiental que vai dando corpo para as nossas aulas a partir daqui, né? Então, a gente vai voltar a falar da Constituição durante muito tempo. E aí, uma premissa da Constituição, gente, é esse texto que eu coloquei ali para vocês e que ele é citado em tudo que se fala sobre meio ambiente, né? Que é o artigo 225, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Então, como eu falei para vocês, esse texto ele está em tudo que se refere ao meio ambiente e ele é base também, por exemplo, para o desenvolvimento de áreas de responsabilidade social e ambiental dentro de empresas privadas, né? Sem falar em ONGs ambientais. Então, também, esse trecho é essencial para ter um entendimento completo aí da nossa missão dentro do direito ambiental, tá? Aí, assim, gente, como eu falei para vocês, vem alguns termos apropriados à disciplina. Então, aqui eu coloquei
dois deles que falam com relação à prevenção e precaução, tá? Então, só vou ler esse textinho para vocês para contextualizar. Então, eu coloquei ali, ó, no princípio da prevenção é possível prever os danos ambientais, ao passo que no princípio da precaução, por conta da incerteza científica, os impactos não são totalmente conhecidos, tá? Então, eu queria usar essa palavrinha precaução e prevenção com vocês. Eu vou associar à epidemia que a gente está vivendo agora para ver se fica claro para todo mundo, né? Então, assim, gente, vocês vejam que a palavra precaução, ela está relacionada com incerteza, tá? Então, o que o incerto quer dizer, né? O que é incerteza científica? É que não existe uma prova cabal que me dê resposta ou segurança sobre algum tema. Então, por exemplo, se a gente olhar um pouco de noticiário, independente de que tipo de mídia que vocês estão vendo que está sendo exaustiva a discussão sobre o isolamento social, né? Se ele deve acontecer ou se não deve, se está sendo feito certo, se está fazendo errado. Então, percebam, gente, que dadas as proporções dos nossos assuntos, né, o isolamento social é um exemplo de precaução, tá? Então, assim, não se sabe direito a velocidade do vírus, tem-se ideia de que ele ataca mais, por exemplo, idosos, pessoas que têm algum tipo de deficiência, câncer, ataque cardíaco, coisas desse gênero, né? Algumas cirurgias graves que entram dentro de um grupo chamado grupo de risco, né? Mas, enfim, país a país, meses após mês, ou semana após semana, a gente vê que isso não é uma verdade concreta, porque existem crianças morrendo, jovens morrendo. Então, essa questão do isolamento é uma medida de precaução. Você não sabe o dano que esse problema pode causar, então você vai tentar evitá-lo ao máximo. E nesse evitar ao máximo, você pode estar fazendo algum tipo de exagero? Pode. Só que a gente, nesse momento, não tem como dimensionar isso. Então, isso é uma medida de precaução, tá? Para a gente comparar com prevenção, a prevenção seria, gente, quando eu já conheço o dano, eu já sei o problema que eu posso ter, e por isso eu vou tentar evitar e eu sei como. Então, por exemplo, se a partir de agora eles descobrirem alguma vacina contra o coronavírus e a gente conseguir ser vacinado contra esse vírus, a vacina é uma medida preventiva. Salvo as proporções, deu para vocês entenderem o contexto? Eu sim, bem explicado. Então tá jóia. Até o exemplo foi bom, né? Tranquilo. É porque é um momento que a gente está vivendo muito isso, né? E É verdade. por mais que eles sejam vírus de seres humanos, todos os vírus se comportam da mesma forma, né? Então, os vírus em plantas, os vírus em animais, eles têm o mesmo tipo de funcionamento. A questão é o alvo que eles atacam, tá? Então, só para que vocês entendam, porque assim, a palavra prevenção e precaução, elas não são sinônimas, ainda mais no contexto do direito, dentro do direito ambiental, tá? Então, me veio esse exemplo na cabeça e eu acho que depois a gente consegue associar com qualquer situação, né? Então, assim, gente, já na unidade 1, né, dentro das três primeiras sessões, já aparece esse princípio da prevenção e precaução. Então, vocês vão ver, e aí se vocês forem trabalhar com isso, vai ficar mais evidente ainda, que muito da legislação ambiental foi feita em função da precaução e não da prevenção, tá? E aí isso justifica certas inflexibilidades, né? Aí na sequência vem uma outra palavrinha que acompanha a gente também durante alguns capítulos, que é o princípio do poluidor pagador, né? Então eu coloquei ali para vocês, né? O poluidor tem que arcar com o ônus dos danos na sua atividade. O que se quer é a prevenção, a precaução, o cuidado prévio, né? Então, no entanto, ocorrida a degradação e a poluição, cabe ao poluidor pagar tal reparação. Como o princípio enuncia, não se deve inferir que paga-se para poluir. Assim, o poluidor deve não só pagar, mas reparar o dano, né? Então, visa sinteticamente a internalização dos custos externos da deterioração ambiental. Então, assim, gente, nós comentamos isso quando a gente falou, por exemplo, sobre os licenciamentos, que foi a nossa primeira aula remota, que eu convidei a Marielle para fazer uma live para a gente, não sei se vocês estão lembrados. Ela fez uma live pelo Facebook,
E aí depois a gente bateu um papo com ela via nosso grupo de WhatsApp. Então vocês devem ter as conversas aí. Então, o que é bacana que vocês tenham claro aqui, gente? Eu acho que cabe essa questão ali que eu queria enfatizar com vocês, né? Que o fato de existir esses princípios do poluidor-pagador não quer dizer que você incita as empresas ou as pessoas a poluírem, porque elas podem repor isso de alguma forma. Mas é o outro lado da moeda, né? Já que o dano foi feito, alguém tem que se responsabilizar por ele. E a forma de se responsabilizar é reparar o dano, né? Então, isso também é um assunto que a gente vai voltar a falar nos nossos próximos encontros. E também eu tinha convidado outras 2 pessoas para falar com vocês, por exemplo, a respeito do rompimento das barragens, né? Eu quero ver se eu consigo trazê-los, mesmo que remotamente. O Walter, por exemplo, que eu convidei para essa aula, ele fez uma disciplina do mestrado em engenharia ambiental em Mariana, e a barragem de Mariana foi a fonte de estudo dele. Então, ele teve uma experiência em loco, então ia agregar muito para a gente, ia ser bem legal. Então, para também deixar bem claro para vocês, né? Então, é lógico que para a Vale ter uma atividade daquelas, eles têm que ter passado e repassado por essas atividades de licenciamento, mas entendendo principalmente da tragédia ocorrida lá, eles vão ter que repor de alguma forma tudo que foi perdido. E isso não entra só no lado humano, mas entra também do lado ambiental. Então, se vocês lerem sobre o assunto, vocês vão ver que fala-se que os danos são praticamente irreparáveis, porque a velocidade para você conseguir limpar e recompor toda a fauna e flora atingida ali, principalmente falando dos recursos hídricos, é uma missão quase que impossível para o ser humano dentro dos recursos científicos e tecnológicos que são conhecidos hoje, né? É lógico que tem como se amenizar e precisa ser feito, mas entender que como era, dificilmente volta a ser, a não ser que o homem desapareça daquele local, né? Aí um outro termo que nasce para a gente aí nessa passagem é a questão da compensação ambiental, que é uma lei de 2018, né? Que ela fala sobre impor a destinação da área equivalente a desmatada à conservação dentro dessa aplicação do princípio do usuário pagador, né? Então, a gente também comentou isso no finalzinho da nossa aula do direito florestal, né? Da nova lei florestal, sobre a questão de, às vezes, você não conseguir aplicar a lei na área que você está e conseguir fazer isso numa área de terceiros, né? A gente vai encerrar a nossa revisão de hoje falando sobre isso. Então, a compensação ambiental, ela é prevista por lei, né? Aí depois a gente teve um encontro, né, onde a situação problema falava a respeito do uso de agroquímico, né, e todos os seus pormenores. Aí foi um momento em que eu falei com vocês bem abertamente sobre a diferença de produto, né, entregue ao consumidor, que passa pela hidroponia, pelo orgânico, pelo convencional, pelo transgênico. Então eu aproveitei essa situação problema do livro para abordar isso com vocês de uma maneira mais rica, né? E espero ter deixado claro para vocês, gente, que qualquer produto para ser usado na natureza, no caso na agricultura, ele precisa ter registro, né? E esse registro não passa só pelo Ministério da Agricultura, né? Então eu coloquei aqui no slide para vocês os 3 órgãos reguladores. Então, para qualquer produto poder ser usado na agricultura, ele tem que passar e ser autorizado pelos 3 órgãos, né? Então, primeiro é o IBAMA, depois a Anvisa e, por último, o Ministério da Agricultura, né? Justamente para sanar o que eu coloquei ali na figurinha para vocês. Eu tenho que entender da saúde do aplicador, da preservação do meio ambiente e da produção de alimentos saudáveis. Então, como eu comentei naquele momento, gente, isso aqui daria uma pós-graduação só sobre esse slide, porque o tema é muito amplo, muito rico. Sobre a saúde do aplicador, né, existem N formas de você se contaminar, se infectar, pode ser dérmica,
pode ser pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelo couro cabeludo. Então, né, é preciso que se entenda as formas com que se absorve isso, se é por acaso ou se a ingestão foi proposital, no sentido de pessoas que querem se suicidar com o uso de agroquímico, se existe antídoto, o que é um antídoto, o que pode fazer, o que não pode, né? Então, dentro desse métier, os estudos são todos feitos pela Anvisa, né? Aí, com relação à preservação do meio ambiente, vem a questão também se o uso foi direcionado ou se ele é uma consequência do uso, né? Se ele vai permanecer no solo, por quanto tempo, qual que é a meia-vida desse produto, qual que é residual, se é volátil, se é fotodegradável, enfim. Então, são questões, e qual que é o impacto que ele vai ter na microbiota do solo, se um animal pastar ali, comer o mato, a vegetação, enfim, se dormir, né, se ele encostar ali, se ele tem algum dano. Então, isso tudo é estudado e liberado pelo IBAMA, né? E aí, por fim, vem o Ministério da Agricultura entendendo se aquele produto tem efeito sobre micro-organismos, né, afetando as plantas, e sobre o residual disso no produto final, né? Então, eu comentei com vocês sobre essa legislação de resíduo, de como que os experimentos devem acontecer, quantos eles devem ter, né? E eles levam muitos anos para desenvolver, tem custos extremamente elevados para conseguir passar por esses 3 órgãos e ser liberado para uso, né? E aí também comentei com vocês nesse momento que cabe aí, no caso de agroquímico, a um engenheiro agrônomo preencher uma RT, que é como se fosse um receituário, né? E é o CREA dele que está valendo ali. Então, ele assume a responsabilidade ambiental, enfim, por todo o uso daquele produto, né? E tanto da retirada disso numa loja, que a gente chama de revenda, quanto a devolução desse frasco vazio, limpo e furado, com nota fiscal, e isso instala no Brasil um modelo de logística reversa, né? Então, também gostaria de ter levado vocês lá para ver esse processo, onde o Brasil é referência, tá? Então, isso também passou pela nossa disciplina. Aí, tem algumas palavrinhas que permeiam esse momento, gente, que é se referir à manutenção dos bens de terceira geração, né? Então, eu trouxe esse esqueminha aqui só para relacionar aonde que a nossa disciplina se encaixa, né? E também eles falam sobre direito difuso, né? Então, também coloquei um textinho ali para deixar isso bem claro para todo mundo, que o direito difuso não tem a ver com uma pessoa especificamente, né? Ela é transindividual ou meta-individual, ela atinge todo um grupo. Então, realmente, você está preservando o direito de todos, né? O interesse de todos. O próximo assunto, gente, da sequência, que é o que deu origem à nossa visita técnica lá no Buraco do Padre, foi para ter uma noção prática e evidente de como que essas áreas ambientais elas estão divididas, como que elas são reconhecidas e quem que é o responsável por elas, né? Então, a gente sabe que existe uma legislação maior, que é a Constituição, que tem que ser atendida, e aí, a partir, então, dessa Constituição regida pela União, aí pelo governo nacional, vai existindo designações dela para o Estado e município, né? Então, a apostila de vocês até ela retrata quais os itens que estão dentro de cada, vamos dizer, de cada assombreamento, né? Então, o que cabe à União, o que cabe ao Estado, o que cabe ao município. E aí, a visita ao Buraco do Padre é porque a gente caía numa situação em que o Buraco do Padre, ele é uma fazenda, ele pertence a um dono, né? Então, é uma propriedade particular, mas ele está sob a responsabilidade do município, sobre a Secretaria de Meio Ambiente, e está dentro de um parque nacional, tá? Que é o dos Campos Gerais, que a gente falou isso na nossa última aula. Então, ele é uma área sombreada, né?
Então, eu queria levar vocês em loco para vocês conseguirem ver o que era uma área de preservação permanente dentro de uma fazenda. Então, ali ela é do lado de lavoura, e toda a infraestrutura que o município deu, né, e está cuidando, manejando aquela área, e como que a iniciativa privada entrou nesse rol também, né, que tem a ver com aquela questão que a gente falava ali anteriormente do poluidor pagador, né. Então, ali existe uma empresa, se não estiver enganada, é a Águia, que ela mantém aquela área ali como forma de compensação, né. E é uma área que está muito bonita, bem cuidada, tem uma identidade visual bacana, acessibilidade. Eu acho que quem foi conseguiu aproveitar bem, né? Então, isso justifica que eu queria levar vocês em loco para entender pelo menos um dos contextos desse cascateamento aqui de responsabilidades, né? Aí, gente, o próximo assunto vinha a ser o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? Onde a gente trouxe aí uma convidada, que foi a nossa última convidada, a nossa última aula presencial, que foi a Caroline Schoenberg, né? Ela é advogada, e eu trouxe ela porque, além de ser uma profunda conhecedora estudiosa, ela faz parte do CONAMA, né? Do CONDEMA, desculpa, aqui em Ponta Grossa, que responde ao CONAMA. Então, aí ela evidenciou para vocês algumas situações advindas aí também dessa evolução. Ela também falou de Estocolmo, ela enfatizou muito algumas questões que vocês levantaram sobre, por exemplo, a transferência do lixão para um novo local, né, que agora realmente um aterro sanitário. Então, Botuquara está fechado, se aquilo foi real, foi bom ou foi ruim, então ela enfatizou isso com vocês e todos os estudos feitos, de como aquela situação está segura, né, como que as células estão funcionando. Aí também vocês questionaram sobre a coleta, né, do resíduo, então ela também comentou isso com vocês, que existe todo um agendamento, e até a atividade avaliativa de vocês daquela semana foi contribuir, né, para a divulgação de todas as informações que ela trouxe, porque muitos de nós, né, não sabíamos de todo o enredo que ela tratou naquela aula, né. Mas, enfim, gente, então eu enfatizo com vocês essa distribuição aí entre níveis também, federal, estadual e municipal, porque durante todo o estudo da nossa agenda aí ambiental, vai se falar em órgãos ambientais, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente saber, diante do local onde a gente esteja, quem é esse órgão ambiental que responde por esse processo, né? Então, eu estou trazendo isso mais detalhado para vocês aqui, caso não tenha ficado claro na distribuição do conteúdo durante as aulas, tá? Então, aí a figura do IBAMA, né, o CONAMA, as secretarias de meio ambiente, aí a gente tem alguns órgãos que estão mudando de nome, né, como o IAP, acho que o próprio IBAMA está recebendo o nome voltado à Secretaria Chico... me fugiu o nome dele agora, já volto. Então, elas, apesar de estarem mudando de nome, a configuração delas continua sendo a mesma, né? Chico Mendes, desculpa. E aí, por fim, a questão do nível municipal, né, voltado então aí a conselhos municipais, ou realmente a secretaria municipal, que aqui em Ponta Grossa é bem atuante, bem participativa, tá? Aí, gente, vem as questões voltadas ao licenciamento, né, onde a Mari conversou com a gente, e aí eu estou trazendo aqui para vocês, então, todas as áreas, né, que o licenciamento, então, entre aspas, né, sombreia ou é responsável. Então, a gente falou de algumas delas, outros desses assuntos a gente vai falar agora no segundo bimestre, né? E aqui nesse slide eu estou trazendo para vocês algumas das principais áreas que necessariamente precisam passar e pedir licenciamento ambiental para estar atuando. Então, por exemplo, nas áreas industriais, exploração mineral, florestal, irrigação, outorga para uso da água, atividades de piscicultura, principalmente se ela for artificial, postos de combustível. Então, se vocês acompanharam algum tempo em Ponta Grossa, já
vários postos de combustíveis tiveram que fazer reformas por causa para atender questões voltadas ao licenciamento. As questões de loteamento já foi tema das nossas aulas também. A atuação do Corpo de Bombeiros, situações de georreferenciamento, entre outras, né? Aí eu coloquei aqui... Oi, pode falar. Está travado no slide 3. Qual é o slide atual? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou tirar da... Vocês estão enxergando? Ok, slide 16 é o atual, então. Isso. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Desculpa, gente, eu não tenho como saber, tá? Então só seguindo ali, gente, então eu montei esse roteirinho aqui, mostrando para vocês as etapas, né, do licenciamento, que a Mari também tinha comentado com vocês. Então, passando pela primeira etapa, pela licença prévia, né? Então, você tem que fazer um projeto e entregar tem que solicitar essa licença antes de começar. Então, para você poder iniciar a obra, você precisa já ter o licenciamento prévio autorizado, né? Aí vem a licença de instalação, depois a licença de operação, né? E depois disso você acaba ainda sofrendo, entre aspas, né, uma supervisão para que esse órgão do governo esteja ciente da tua atuação da operação, né? E aqui nesse quadrinho da direita, não sei se vocês enxergam o cursor, né? Mas é mais ou menos o passo a passo dentro de cada licença, né? Então, primeiro a solicitação, então ela vai passar pela avaliação do órgão, né? Normalmente isso é uma equipe multidisciplinar que avalia, não é uma pessoa só. E aí isso vai seguindo dentro do órgão até a pessoa receber a autorização, né? Então tem uma avaliação prévia com resposta, uma análise técnica dos documentos para ver se não está faltando nada, se tudo está dentro dos pré-requisitos, né? Do escopo. Aí esse projeto recebe um parecer e, se autorizado, a pessoa pode dar prosseguimento ao trabalho, né? Então, são 3 tipos de licenças diferentes, mas todas elas é o mesmo processo, vamos dizer assim, burocrático, tá? Aí, gente, o outro assunto, né? Daí a gente já está falando aí da unidade 2, falava então sobre o novo Código Florestal Brasileiro, então que dentro aí dessa parte ambiental é uma legislação que está valendo a partir do ano de 2012, né? E aí eu coloquei também o textinho da lei, porque eu acho que é bem interessante a gente conhecer, né? Então ele estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e de reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle de origem de produtos florestais e prevenção de incêndios, né, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para alcance desses objetivos. Então, aí nessa aula, que foi o nosso último encontro, né, a gente falou então sobre algumas questões que representam bem essa questão do Código Florestal Brasileiro, que é, por exemplo, as APPs e a reserva legal, né? Então, apesar da área de preservação permanente ter diversas situações, que eu enchi vocês de fotos e de todas as pormenores, eu acho que a que se sobressai é essa que eu estou trazendo para revisão, que é a defesa realmente das bacias hidrográficas, né, gente? E de quanto que é esse raio de proteção em volta delas, que a gente chama de mata ciliar. Então, eu acho que devo ter comentado com vocês, mas vou repetir, que a mata ciliar funciona para os rios e para as nascentes, né? Assim como os cílios são para os olhos humanos. Então, eles são uma barreira para evitar que alguma sujeira ou que algum inseto entre no nosso olho. Essa mesma proteção, essa mesma barreira a mata ciliar deve fazer para os rios, porque se essa vegetação não existir beirando os rios, é muito comum que haja muita erosão por causa da chuva, assoreamento. Se tiver áreas agrícolas em volta e que tenha deriva de produto químico, pode haver contaminação,
tanto desse solo quanto ele pode atingir os rios. Caso algum desastre ambiental aconteça também, essa área fica muito mais exposta, né? Sem falar em questões voltadas aí à biologia mesmo, que é o estudo do microclima desse local, da biologia que acaba sendo afetada, né? Então, dentro dessa revisão do Código Florestal aí que aconteceu em 2012, ficou-se instituída essas dimensões, né? Então, que nas nascentes elas variam de raios de 50 metros, né? Então, se a gente pensar em diâmetro, são 100, né? Até a questão de 500 metros para rios que têm aí o seu diâmetro acima de 600 metros, né? Então, aí eu coloquei algumas imagens ali do lado para tentar representar isso para vocês de alguma forma. Então, eu só enfatizo com vocês, gente, essa não é a única, tá? Longe de ser a única forma da gente falar sobre área de preservação permanente. Mas ela é a mais evidente, porque é a que causa mais discussão, tá? Se ela está sendo atendida ou não. E aí, gente, o outro assunto bem pertinente também vem a ser a reserva legal, né? Onde ela quer preservar uma biota daquele local, preservar intacta como ela é, e aí, em função das características desses biomas, a legislação subdivide essa questão da reserva legal em percentagens de acordo com o bioma, entre aspas, afetado, né? Então, são propriedades rurais que têm que ter reserva legal dentro dela. E então, a área verde ali do Brasil, se alguém não estiver vendo, por favor, me avisa, tá? Então, voltada à região norte do Brasil, né? É onde tem maior impacto de reserva legal, que é de 80% da área tem que ser preservada, só 20% pode ser usada para fins de extrativismo comercial. A região que pega ali o que a gente entende por cerrado, né? Que é mais ou menos ali o centro-oeste brasileiro, a reserva legal ali é de 35%, porque ele pega uma parte de cerrado e também o Pantanal, né? Então, é uma região de grande impacto. E aí o restante do Brasil, que pega ali uma faixa do Nordeste, Sudeste e Sul, que é onde a reserva legal é menos exigente, né? Ou mais flexível, que aí permeia 20% das áreas tem que ser preservadas com a vegetação natural, tá? Então, eu também coloquei algumas imagens ali do lado, e até comentei com vocês que a imagem do meio, por exemplo, representa que o agricultor não tem muita escolha sobre esse local, né? E que, inclusive, em função da reserva legal, existiu recentemente uma forma de credenciamento, né, o CAR, que todos os agricultores tiveram que credenciar suas áreas e deixar determinada, inclusive por georreferenciamento, quais seriam essas áreas de reserva legal. E se ele tiver áreas de preservação permanente dentro da propriedade, também ele tinha que declarar, né? Então, isso é para assegurar aquela lei que a gente leu lá no comecinho. E preservar esse solo aí para as próximas gerações, né? E daí, gente, nesse contexto, a gente falou sobre um termo também que foi novo dentro da disciplina, que era a questão da servidão ambiental, né? Que nada mais é do que uma forma da gente tentar compensar. Então, ela é um mecanismo previsto na lei, né? Onde os donos da terra são beneficiados por incentivos tributários, caso algum proprietário dentro da sua área não tenha uma área de reserva legal, porque a área já foi devastada anterior a essa lei, ele pode compensar a área da propriedade dele em área de terceiros, e esse terceiro pode receber investimentos para isso, né? Quer dizer, ele pode ser remunerado. Então, a lei prevê esse mecanismo legal para fazer com que isso funcione, tá? Bem, gente, com esse assunto da reserva legal, a gente fez um review, então, usando as seções da apostila como linha do tempo. Eu queria abrir para perguntas, saber se ficou alguma coisa
que não foi bem entendida, se vocês querem que eu volte em algum assunto. Para mim ficou bem claro, professora, né, que está acompanhando, fez bem a linha do tempo da apostila, né, do AFA, e de uma forma colorida. Vai ficar disponível no AFA, esses slides? Eu posso pôr, Ellen, eu posso pôr. Os das Ficou aulas bem bacana. anteriores, os das aulas anteriores ou estão no AVA, ou eu mandei no e-mail da turma, que acho que foi a Daiane que me passou, se eu não me engano, tá? Que são aqueles slides que são pesados e daí o AVA não comporta. Então, vocês acessem o e-mail também, tá? Tá bom, procuro lá. Tá bom, obrigada. Mas eu ponho isso aqui sim, tá? A aula, essa revisão eu estou gravando. Aí, assim que eu consiga fazer o download, depois o upload no YouTube, eu consigo deixar o link também lá eu vou deixar no nosso último encontro, tá? No último encontro da segunda unidade, para vocês não se confundirem, tá? O que eu ia pedir para vocês? Gente, como essa prova vai acontecer de maneira remota, né? A gente teve alunos entrando aí em momentos distintos na disciplina também. Eu enfatizo para vocês estudarem pelo livro, tá? Façam os exercícios do pós-aula. Se tiver desafio nota máxima acontecendo essa semana, façam, tá? E aí as questões são questões de múltipla escolha, que vão estar disponíveis para vocês. Eu falei no começo da gravação, mas eu vou enfatizar, né? Eu deixei para vocês essa atividade avaliativa e bimestral na pós-aula da unidade 1, tá? Eu preferi deixar na pós-aula para ficar um link só, para a gente não se confundir. Que dentro da unidade 1, além do assunto da unidade 1, tem o link desse nosso encontro, sobre o grupo dessa reunião remota. Então, eu achei que pudesse ficar muita informação ali, ia ficar confuso. Então, eu deixei na unidade 1, mas na pós-aula, tá? Então, sexta-feira, 7 horas da noite, vocês já têm acesso a essa atividade avaliativa e ela fica aberta por 12 horas. Então, ela vai ficar aberta até sábado, 7 horas da manhã, tá? É para ser muito tranquilo, gente, né? Eu falei com vocês e enfatizo que eu acho que a minha principal função dentro da disciplina com vocês é levar vocês a fazer essa experiência de meio ambiente, né? Então, entender um pouquinho da parte ecológica e biológica, e lógico que a gente vai falar da legislação, é por isso que vocês estão fazendo a disciplina, mas eu acredito que, assim, até por vocês já terem outras disciplinas, vocês já têm o pensar no direito, a questão da aplicação da legislação, as consequências delas, já está tudo no automático de vocês, né? E a questão ambiental, eu acho que às vezes ela fica muito longe, né? Então, por isso que eu tento buscar exemplos e trazer fotos, sugerir vídeos, trazer convidados, porque eu acho que faz isso se tornar diferente ao olhar de vocês, né? Daí, se vocês não tiverem mais dúvidas, gente, eu vou ter que encerrar. Valeu, professora, obrigada. Ficou muito bacana os slides e a aula também ficou bem bacana essa prova. Matéria gostando também, né? E ela fica bem longe mesmo, a gente fica vendo na teoria, ficou bem foi diferente, ficou bacana. Obrigada, Ellen, obrigada. E o livro didático, ele está bem fácil a linguagem também, acho que depois dessa conversa vai ficar melhor a leitura. E aí, gente, se vocês, assim, não tiverem mais perguntas, eu deixo aí o convite para vocês procurarem esse vídeo que eu falei. Eu acho que é bem curioso vocês terem essa visão de como que o mundo se comportaria se os homens fossem extintos da face da Terra. E eu também queria deixar um outro convite para vocês. Isso não é pertinente à disciplina, mas é que eu não sei se vocês estão acompanhando, a gente está fazendo um evento online chamado Covida, que é com relação aos impactos
do vírus realmente na sociedade, né? E um dos convidados para o evento foi professor, acredito que tenha sido o professor de vocês, que é o Vitor Hugo. E ele fez um vídeo de, nossa, acho que quase 1 hora, falando sobre a visão dos direitos trabalhistas com relação à pandemia. Então, se vocês tiverem interesse pelo assunto ou por rever ele, eu deixei o link disponível para vocês no Par in Action. Foi publicado ontem. Então, aí também vocês têm acesso aí pelo menos mais 1 hora de informação de bastante qualidade. Ele montou o vídeo com muito carinho. Eu queria dividir isso com vocês. Joia, professora, obrigada. Imagina, gente. Se vocês Boa não noite. tiverem mais... Boa noite, gente. Isso, professora. Tchau, gente. Boa noite. Bom final de semana, tá? Igualmente. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, eu que agradeço.